Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Pirral, Zé Elias, o Zinho, debatendo aí a despedida do Vojvoda do Fortaleza. O treinador se emocionou, chorou nas entrevistas que ele deu ali no campo, né? A torcida se fez presente e também se despediu do treinador. Treinador que fez história no Fortaleza, 4 anos, 5 títulos, junto com o Rogério Ceni, foi um dos grandes treinadores aí do Fortaleza. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Bahia, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo. E logo depois eu volto falando aí do Fortaleza. Vojvoda hoje despediu-se do torcedor. Foi linda a despedida, né? Muito legal mesmo, a gente vai acompanhar agora as imagens. Antes das imagens, a despedida no CT do Fortaleza, muitos torcedores presentes. A palavra do técnico argentino, que ficou mais de 4 anos no comando, absolutamente vitorioso, principalmente em competições ali mais locais, mas mesmo em nível nacional, ótimas campanhas em Campeonato Brasileiro, vice-campeonato de Copa Sul-Americana, trabalho nota 10 do Vojvoda, que despediu-se com essas palavras. Hacer oficio o máximo posible para sair desta situação, mas também lembrar que ainda falta muito, que o Fortaleza sempre ha sido un club que ha sufrido y ha conseguido salir de estos sufrimientos. Fortaleza es un club conocido en toda América, hasta en Europa, entonces eso me llena de orgullo, no por Vojvoda, por todo, o Piscia es crescer. Zinho, esse sai grandão do clube, né? Ah, mas merecido, né? Trabalho muito bom, a gente falou sobre isso aqui. Ele sai até, é engraçado falar isso, né? Por culpa dele de fazer o Fortaleza ficar tão grande, tão gigante. Tem uma torcida maravilhosa, enorme, espetacular, mas o Fortaleza nunca foi cobrado por figurar na parte de cima das tabelas, né? Você fazia uma campanha regular, se mantinha numa primeira liga do Brasil, brigava aí até onde dava numa Copa do Brasil, mas o Fortaleza, ficando sempre aí entre os 4 melhores do país, classificando para a Libertadores, tá nas 8ª da Libertadores, foi a final de Sul-Americana, colocou o nome do Fortaleza gigante no cenário, né, até aqui sul-americano, aqui, todo mundo reconhecendo o trabalho. O Fortaleza fez contratações, se profissionalizou, né, tem o Marcelo lá como seu CEO, antes era o presidente do clube, mas quando viram a SAF, vira o CEO, faz um trabalho maravilhoso, tinha 5 anos de trabalho, poucos dias também a mais, e a cobrança aumenta. Fica lá em cima. Agora o Fortaleza não é só para entrar e permanecer, não é só classificar aqui, é título, conquistas. Aí perdeu, infelizmente, né, a final do Cearense, cai na Copa do Brasil, faz uma campanha ruim, aí vem a cobrança, porque a cobrança também é análise, né? Como é que tá, como é que se recupera, será que vai ter gás para isso, será que ainda tem essa liderança com os jogadores, consegue encontrar, vão fazendo as análises e infelizmente chegam a essa decisão de interromper um ciclo muito bonito, muito legal. Não é à toa que os torcedores reconhecem, que o clube reconheceu. É engraçado assim que tá uma choradeira, tá uma comoção tão grande que a gente fala, pô, então era melhor não sair, né? Não era melhor sair. Mas assim, ele merece todas as homenagens, né? Um baita de um trabalho que ele fez, portas abertas para uma volta num futuro ao Fortaleza, com certeza, é aquela sombra gigante no futebol brasileiro, né? Quem estiver balançando aí, Vojvoda. Já era ele empregado, imagina ele fora. Ah, sabe o que afirma tudo que o Zinho disse de uma maneira muito clara, indiscutível? O Fortaleza, por exemplo, especula o Tite. Antes do Vojvoda, não havia a menor possibilidade de treinadores muito grandes ou treinadores que trabalharam em clubes grandes assumirem o Fortaleza. Ou seja, o Rogério vai,
tira o Fortaleza de uma situação, leva para 5 degraus acima. E o Vojvoda ainda mais. Sim. Ele torna o Fortaleza um time sul-americano. Fortaleza teve 2 gigantes acertos, né? Isso. O Rogério e o Vojvoda. E o desafio maior para a Natália Ferrão para tentar ler aqui no tá nosso fácil, telão. Não vou. Agora eu posso ler. Agora Os ajudou. números, aqui Agora está você- bem, agora- tá grande aqui no telão, vai, Nath. Agora você pode ler, Edu. Fica à vontade. Isso, Você olha lá. tava pedindo pra eu ler porque você não tava enxergando, cara de pau. Não, mas agora vamos lá. 2021, 51 jogos, 25 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Ele chegou com 55,6% de aproveitamento. Bom, né? 70 jogos de 2022, 33 vitórias, 19 empates, 18 derrotas, 56,2% de aproveitamento. Em 2023, ele teve 59% de aproveitamento, 41 jogos, Mais 15 jogos empates também. e 22 jogos, 78, bem lembrado, Nath. Em 2024, 73 jogos, 34 vitórias, 23 empates, 16 derrotas, 57,1%. Essa daí já um pouquinho difícil. Na verdade, um pouquinho não, tá bem, 57 tá bem. Agora, o último ano que foi complicado. Tem que lembrar do elenco do Fortaleza também, que... Isso. Né? 38 jogos, 12 vitórias, 10 empates e 16 derrotas, 40,4% de aproveitamento. Ô, Nath, por que caiu tanto mesmo por causa do elenco? Não, tem uma questão de elenco aí, tem uma questão de desgaste, eu acho, do trabalho, acho que natural. A gente já acompanha isso. Não estou comparando, tá? Mas se nós formos pegar o Atlético de Madrid com o Simeone, em determinados momentos das temporadas, que ele está lá desde 2011, tem uma oscilação grande também. Chega um momento, o City com o Guardiola tem grandes jogadores, mesmo assim tem tido um desgaste do trabalho, da ideologia de jogo, do que pensa ele, dos jogadores conseguirem desempenhar no mesmo ritmo. Agora... muita gente fala que para ter sucesso precisa ganhar grandes títulos, né? Precisa carimbar grandes títulos. Eu acho que foi um baita trabalho, Edu. O Vojvoda, ele muda muita coisa de estrutura junto com essa nova fase do Fortaleza, que começou com o Rogério Ceni, tem que se lembrar, né? O Rogério Ceni começa esse novo processo do Fortaleza, só que ele fez bons trabalhos nas temporadas. Ele, em dado momento, ele estava na zona do rebaixamento, a gente tem que lembrar, porque ele estava dando prioridade à competição sul-americana. Depois ele retoma e consegue classificar de novo o Fortaleza para competições internacionais. Então, foi um bom trabalho, havia o desgaste. E o Marcelo Paes, ele é muito direto quando ele fala que o futebol ele é muito difícil e às vezes exige decisões difíceis, né? Essa, com certeza, foi uma. Porque talvez com o elenco ali fresco, um elenco renovado, as coisas pudessem retomar ali um caminho diferente do trabalho dele para a temporada. Mas havia o desgaste. Hoje pela manhã, no 360, aliás, um abração pro Abel, pro Celso, Donk o Zelt, e Breiler. Donk, Breiler e também o Eugênio, que sempre faz o programa, Eugênio. todo mundo. O Donk falou que era para botar até uma estátua lá do Vojvoda. É para tudo isso mesmo? É um técnico assim que mudou a história do Fortaleza? Eu estava lendo alguns comentários dos torcedores do Fortaleza e, cara, a comoção é grande. Porque ele se envolveu com a comunidade de uma forma que poucas vezes se viu. Em relação à troca, né? A identificação mesmo. Não sei se para uma estátua. Tem gente que acha que tem que ter feitos maiores. Mas o que ele tem com a comunidade, com os torcedores, é um negócio realmente gigantesco. É um Vai projeto. buscar ele no aeroporto. Então. Não, Quer trazer. não. Calma, não vamos misturar as coisas Então, aí. o Kleber tá Vamos lá, o misturar as Kleber não é coisas. parceiro. E tá fazendo um trabalho bom, tá A tentando gente melhorar o boa time. demais. Agora, Mas a passagem foi uma passagem histórica, Não, foi Edu. É o bom, maior técnico foi da história do histórica. Fortaleza. Acho que o Vojvoda... O futebol fala muito sobre representatividade. Você tem que se sentir representado. Quando você torce para um time, você às vezes se sente representado por jogador, por treinador, ou por um elenco. E o Vojvoda representou muito Fortaleza. Né? Recusou muitas propostas muito altas para deixar o clube. Sempre valorizou demais a cidade, o estado do Ceará. Sempre falou muito como um torcedor na beira do campo e no trabalho que ele fez. Me parece que ele internamente tem um trabalho de humanizar em relação à relação que ele teve com funcionários do clube. Isso merece destaque, né? Claro que o futebol é de quarta e domingo, é ganhar, perder, empatar o jogo, seu time vai ganhar, não vai... Agora, me parece que ele, em relação à parte interna do Fortaleza, ele tratou funcionários de uma maneira que talvez ninguém tinha tratado até então. Ele foi ficando muito grande no clube pelo trabalho que ele fazia dentro e fora de campo. E me parece que ele não mudou o comportamento nisso. Então, assim, ele deixa um tipo de herança, que é uma herança também muito interna de quem trabalha no Fortaleza,
de quem torce pelo Fortaleza, de quem frequenta o Fortaleza há muitos anos. Isso merece ser muito destacado. Agora, o Fortaleza não vai passar esse pano e não vai passar esse recibo. Mas que o Ceará bagunçou. Vamos ser sinceros. Parou 30 dias do campeonato. Ali era uma chance de trocar o treinador. Sim. O que fez a diretoria? Vou segurar o treinador. Segurou. Bahia, um pênalti mal marcado, o time perdeu a Copa do Nordeste. Veio o Clássico Rei. Perdeu de novo do Ceará. Trocou o treinador. O Voivoda não caiu pela última semana. Ninguém. Caiu depois de 2 jogos, depois de segurar 40 dias o treinador. Então houve uma parada. A diretoria do Fortaleza segurou o treinador nessa parada, acreditando que teria uma reação com ele. Não reagiu na primeira semana, ele caiu. Ele não caiu não caiu em uma semana. Você vai pegar o último retrospecto aí. Também. Clássico Rei. 9 jogos. Nos últimos 9, só deu o Ceará o empate. E isso tem um peso grande também. A gente pode discutir relação com o elenco. Esse elenco ele ajudou a montar, é o elenco mais caro da história do clube. Jogadores medalhões chegaram e não deram resposta até agora. Não sei se vão dar com outro treinador, mas que perdeu o Clássico Rei. E essa freguesia para o Ceará nos últimos anos, que isso teve um peso, para mim teve. Pela longevidade, não estou falando de títulos, não, pela longevidade. Ô, Celso, só vou te perguntar isso, porque talvez você tenha uma relação de análise com um dos personagens. O Voivoda estava para o Fortaleza como Abel para o Palmeiras, de longevidade, de mudança disso, é? Acho que sim, acho que o Voivoda ele recoloca o Fortaleza no cenário nacional e coloca o Fortaleza num cenário internacional que jamais havia sido visto com esse time. Então acho que é completamente natural que os torcedores sintam se é estátua ou não é estátua, acho que não cabe a mim, cabe à diretoria e a entender, né? O que significou o Voivoda estátua é uma coisa muito relevante, eu acho. Só o Bubu tem aqui do programa. Exatamente. Mas assim, eu acho que o Voivoda ele foi um técnico fundamental. Assim, quando a gente começa a contar sobre a história do Fortaleza, essa história de ressurgimento do Fortaleza, a gente passa pelo Rogério Ceni e do Bubu e a gente passa pelo Juan Pablo Voivoda e é obrigatório e tem que ser assim. O que não significa dizer que esse ciclo não acabaria. Eu acho que... Eu entendo o que o Pratos falou, eu concordo. Eu acho que olha, que legal os dois. Eu concordo bastante com o Pratos. Só quando ele inventa discussão na cabeça dele... Não vai voltar no assunto. Eu concordo, eu acho que talvez deveria... Assim, talvez não. Já, se fosse cair depois de 2 jogos, existia essa possibilidade que tivesse demitido o Juan Pablo Voivoda antes disso. Mas, Edu, muita gente fala sobre... isso foi falado, né, durante muito tempo. O Voivoda, um técnico começou a ir mal. E o Voivoda no Fortaleza? Eu não sei se o Voivoda é o técnico que muita gente acha que ele é. Muita gente não vê os jogos, muita gente olha só os resultados, e de fato são muitos resultados. Mas, por exemplo, eu não acho que pelo estilo de jogo que o Santos preza dentro... a gente falou aqui do Santos, né? Dentro do estilo de jogo do DNA do Santos, o Voivoda não é esse técnico. Já, guarde esse assunto. Ele não é esse técnico. Aliás, você me dá um ótimo gancho. Eu queria aqui fazer uma pergunta para o Bubu, mas já mandar um recado muito importante para os nossos editores. Em especial para Arthur, que talvez seja o grande enviado para esse estúdio. Para o auxílio, que já teremos um lindo touch. Lindo touch. Só que não está abrindo no nosso temos um grande problema. E já você está acompanhando agora ao vivo um momento em que o apresentador enrola para a chegada de um editor para que ele coloque o touch que será utilizado na sequência. E aí eu pergunto a você, Bubu. O Voivoda fez história no Fortaleza, que é um time gigante e foi colocado no cenário internacional. Isso é um fato. Só que o Voivoda agora vai estar no mercado. Qual é o grande desafio para ele para trabalhar em outras partes sombra de um monte do Brasil? Por exemplo, imagina ele trabalhando... não precisa falar de clube, que já nós vamos falar dos clubes, mas vai ser mais difícil para ele trabalhar em outros lugares que tenha uma rotatividade maior de treinador do que ele tinha um respaldo maior no Fortaleza? Não sei. Bom, eu posso responder. Responda de uma maneira não é pra rir, Jair, sincera e longa para que Arthur coloque o nosso... Primeiro eu quero falar que foi uma burrada para mim do Fortaleza. Se tem um cara aqui que assina e aprova a demissão de treinador, sou eu. Isso, eu acho assim, legal. Mas não pode, o treinador há um mês foi demitido. Continuidade. Cara, se você contratou um cara, você vê que tá tudo errado, o cara é errado, a pessoa é ruim, o trabalho do dia a dia é terrível, cara, pode demitir. Tá no contrato, você pode demitir. Paga a multa que você tiver dinheiro, não sei o quê. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. O mundo profissional é isso. Contrato tem fim, tem cláusula, não sei o quê. Então eu não sou... E já vemos
Toda temporada, no Brasil e fora do Brasil, vários casos de técnico demitido, entra o outro e melhora. Ah, tem outros que entram e não melhoram? Beleza, mas é caso. Então, eu não tenho peninha essa coisa. Não pode demitir o treinador, não pode, tem que deixar continuar. Pô, tá uma porcaria, tem que tirar mesmo. Tá ruim, sai. O Abel tá tanto tempo no Palmeiras porque o trabalho dele é bom. Se fosse ruim, ele tinha sido mandado embora. O Vojvoda ficou tanto tempo no Fortaleza porque o trabalho dele foi bom. Eu diria que foi espetacular. Sensacional, é o maior técnico da história do clube. Já por isso seria uma burrada para mim demiti-lo, entendeu? Porque, por exemplo, assim, o Tele Santana, no São Paulo, é o maior técnico da história do São Paulo. O São Paulo não podia demitir ele. Quem acompanhou a era Tele, teve o pico, o auge, 92, 93, 94, o time começa a ficar enfraquecido, o Palmeiras da Parmalat começa a ficar muito forte, a concorrência começa a melhorar muito, o São Paulo passa a perder poder de investimento, ter times mais fracos, ele continuou 95 e tal, e aí o São Paulo até, agora não é mais campeão do mundo, não é mais campeão da Libertadores, vou demitir o Tele, não pode. O Tele é uma estátua no São Paulo, é o maior técnico do clube. Mesmo com resultados piores, ele foi sair no final por questão de saúde. Um Tite no Corinthians, você vai sair, ele quer sair porque ele vai pra seleção ou porque não sei o quê, mas depois que ele deu uma Libertadores e um Mundial, o Tite é o maior técnico da história do Corinthians, você tem que pensar nisso. O Abel não pode ser demitido pelo Palmeiras, por exemplo assim, eu acho. O Abel já é o maior técnico para mim da história do Palmeiras, então que a saída dele, o dia que um dia vai acontecer, seja porque ele recebeu um convite para treinar na seleção de Portugal, terminou o contrato, uma opção dele assim, mas agora se o Palmeiras começa a perder, vamos demitir o Abel... Cara, porque assim, se tem um cara hoje que conhece, não só pela história, pelo que ele fez, virou estátua. A gente vê isso, o Renato Gaúcho, que é estátua no Grêmio, falando de cara que de verdade que é uma estátua, o Grêmio já mandou o Renato Gaúcho embora algumas vezes, mas é sempre num acordo, o camarada ali, não sei o quê, quando parece a coisa... o Renato também tá querendo já sair. O que eu quero dizer? Então, pra mim, o Vojvoda ser demitido pelo Fortaleza... É um crime com a história do clube. Você está mandando embora o cara que mudou o patamar do clube. O Rogério Ceni fez muito. O Rogério Ceni foi o cara que ajudou a tornar o Fortaleza grande nacionalmente, melhorar a estrutura, ganhar a Copa do Nordeste, virar time de Série A e se fixar na Série A. O Vojvoda continuou com esse trabalho e ampliou, botou o time em âmbito internacional. Peraí, se o trabalho bateu no teto, não pode demitir porque ele é um patrimônio histórico do clube? Não só isso. Vou completar agora. Boa pergunta, Bigode. Boa intervenção sua. Levantando a bola para eu cortar, para variar. É o seguinte. O Vojvoda, o trabalho dele é espetacular no Fortaleza, também porque em mais de uma temporada ele recuperou o time. Então, se tem um cara no mundo hoje, pega o mundo inteiro, o mundo tem acho que uns 8 bilhões de pessoas hoje, né? 8 bilhões? Pega no mundo. Qual pessoa do mundo hoje é a pessoa mais indicada para ser o técnico do Fortaleza e tirá-lo da zona do rebaixamento? Esse cara é o Vojvoda. Não tem nenhuma pessoa no mundo. Os elencos, Bubu. Não com elenco com esse perfil. Ele conhece o clube, ele é querido, ele tem apoio, ele tem respaldo. E ele já fez isso outras vezes. Vezes em que o Fortaleza estava desenganado, estava numa situação muito pior do que hoje. Então agora eu não sei quem que o Fortaleza vai pegar de técnico, não sei. Não vai ser o Rogério Ceni, porque ele está empregado e renovou com o Bahia, o Vojvoda saiu, então vai ser algum técnico que não tem história, não tem legado no clube como ele tem. Então a chance maior do Fortaleza escapar do rebaixamento era ficar com o Vojvoda. Porque assim, porque ele perde sempre o Ceará. Ele já é sempre assim, mas ele vai lá e ganha vários pontos e jogos fora de casa, com coragem, de times estrangeiros, inclusive grandes e tal. Então assim, ele era o cara talhado para recuperar o Fortaleza. E agora, sinceramente, para mim, agora é briga de foice no escuro. O Fortaleza tá assim, amigão. O clube continua sendo um clube grande, importante, com torcida, apoio, a direção é uma direção acima da média no Brasil e tal. Só que agora, amigão, o tiro pode sair pela culatra. Esse tiro pode ser no pé do Fortaleza. Porque eu não sei... Pega aí põe o Guardiola. Põe o Guardiola no Fortaleza agora. Eu não acredito que ele vai ter um poder de recuperar o time como o Vojvoda teria. Pega o Klopp, entendeu? Vai ser uma aposta, né? Então, pra mim, assim, agora é tiro no escuro total. O Fortaleza passa a ser, pra mim, agora... Se já era um candidato a rebaixamento, no começo das previsões a gente não via dessa forma, sem o Vojvoda... É aquele negócio, a gente brinca muito do Santos. O Santos com o Neymar é difícil, hein? É complicado. Imagina sem o Neymar. O São Paulo, que está lutando contra o rebaixamento.
Pô, o São Paulo com a torcida que tem, apoiando, carregando, conduzindo o time, tá difícil. Imagina se a torcida de São Paulo abandonar o time. O São Paulo vai despencar, aí vai cair mesmo. Ele fez o que você pediu, né? E o Fortaleza, pra mim, o que segurava muito era o Vojvoda. Ele é bom Se nisso. com o Vojvoda tá difícil, imagina sem ele. Entendeu? Então, pra mim, assim, o Santos se agarra no Neymar. Pô, o Neymar aqui é uma reserva técnica, é um cara que se melhorar, ele tira o Santos do buraco. O São Paulo é a torcida, amigão. Se a torcida do São Paulo abandonar o time, São Paulo vai cair. Muito bem. Você é demais. No futebol brasileiro, né? O Abel, o Rogério, o Léo Condé no Ceará, esses com 1 ano. O Roger Machado está próximo dessa marca. E o Felipe Luiz, aí com 288 dias, são os técnicos há mais tempo no cargo. E o Vojvoda desde maio de 2021, se despedindo agora do torcedor do Leão. Bom, vamos falar então, porque assim, né, o técnico Vojvoda, pelo menos nos últimos anos, hora ou outra era especulado em algum clube por conta da necessidade desses outros clubes, mas sempre foi falado e sempre deram a confiança para ele no trabalho no Fortaleza, né? E agora, até como vimos aí dito pelo Marcelo Paz, o clube preferiu, acho que chegou a hora de um ciclo que se encerra, não só na perspectiva dele no mercado, Jailson e Mari, mas do Fortaleza, que agora é quem vai se colocar no mercado para tentar trazer um técnico que possa dar continuidade a esse excelente trabalho e até trabalho esse que o Fortaleza precisou homenagear, porque realmente foram feitos impressionantes nesses últimos anos. Fato é que o Vojvoda fez um excelente trabalho, construiu várias coisas importantes nesses últimos anos. E agora vai caber ao Fortaleza tentar dar continuidade a isso. Imagino que é o que vai ser feito, né? E precisa ser feito, né? Não vai mudar tudo. Não tem como mudar. Sim. Não tem como mudar tudo, até porque foram 4 anos, né, que o Vojvoda estava lá à frente do Fortaleza. E assim, o interessante é que ele conseguiu utilizar diversas formas, diversas formações, não ficou preso a nada durante esses 4 anos. Então ele jogou com 3 zagueiros, hora ele jogou com 4 jogadores à frente, teve hora que ele jogou com dupla de ataque, teve hora que ele só jogou com referência, teve hora que jogou com 3 atacantes, 3 volantes, enfim. Ele conseguiu ir moldando a equipe do Fortaleza devido à necessidade que tinha no elenco. Quando você tinha um lateral que defendia mais, ele segurava um pouco mais esses laterais. Quando tinha, por exemplo, o Bruno Pacheco, que chegava muito ao ataque, ele usava o Bruno Pacheco como válvula de escape pelo lado esquerdo. Enfim, diversas mudanças mesmo do Vojvoda. E teve o Crispim como aberto pelo lado esquerdo também. Lembro que chamava a atenção quando ele utilizava o Crispim. O Iago Pikachu. Enfim, a gente vai falar aqui de diversos jogadores, né, que chamaram a atenção nessa passagem do Vojvoda pelo Fortaleza. Mas eu gostei dessa questão do respeito. O respeito nessa saída por conta dessa temporada. Porque realmente a temporada do Fortaleza 2025 muito abaixo também, porque o padrão de exigência do Fortaleza mudou. O padrão de exigência do Fortaleza mudou por conta do trabalho dele. Esse trabalho dos últimos 4 anos, que foi um trabalho formidável. E não é à toa que em diversos momentos, né, alguns momentos, né, algumas equipes foram atrás para tentar a contratação do Vojvoda e ali o Fortaleza conseguiu se segurar. O Marcelo Paz também blindou muito bem o treinador. Só que agora, durante essa temporada, eu também, assim, não tô lá, né, assistindo nem treinamento, nem jogos do Fortaleza, vejo de longe, vejo daqui, de casa, ou às vezes a gente estava aqui na ESPN, assistindo as partidas do Fortaleza, e o que eu consegui observar é que, pela expressão dele, né, do tipo assim, eu já tentei de tudo, sabe? Que ele já tinha tentado mudar a forma da equipe de jogar, ora o protagonismo com bola, de ficar um pouco mais com a posse, depois de tentar ser uma equipe mais reativa, de tentar ir no contra-ataque para atingir seus adversários, ele não estava mais conseguindo. E nessa temporada a gente conseguiu ver claramente. E então eu consigo entender, eu só acho que sim, o Fortaleza acaba perdendo um mês, né? Porque teve um mês agora do Mundial, teve a conversa antes do Mundial para a continuidade do trabalho e agora, depois de 2 derrotas, encerra uma história espetacular do Vojvoda, mas para mim o Fortaleza perdeu um mês também. É ter que dar continuidade a um legado, né? Que é o que ele deixa lá, assim, com muitas coisas boas
para serem replicadas por quem quer que chegue. Acho que o Fortaleza agora ele se coloca de vez nesse cenário nacional e ele tem que aceitar esse, entre aspas, novo momento dele. O Vojvoda cobrou isso da equipe na temporada passada. Foi temporada passada que não avança nem de fase de grupos, eu acho. Não lembro quais foram as temporadas, porque foram 3 Libertadores, né, seguidas que ele coloca o Fortaleza. E ele falou, a gente já fez história, já foi legal, essa coisa do ineditismo, mas os jogadores também precisam aceitar e assumir que agora é para mais e que chegamos. Eu acho que o Fortaleza tem essa obrigação de agora apresentar isso a quem quer que chegue para comandar a equipe, sabendo como quer, com os jogadores que tem. Eu acho que, de fato, esgotou ali, não vou falar de relacionamento, porque imagino que não, mas o trabalho em si mesmo, os próprios jogadores não conseguindo a mobilização, os jogadores não conseguindo desempenhar, o Vojvoda mudava a estratégia, os erros permaneciam, erros diferentes, saída de bola, finalizações, cabeça quente. Eu falei isso algumas vezes, ele já estava sem argumento a algumas coletivas, ele já não tinha mais o que explicar, o que falar, aquela que ele deixa exatamente a coletiva. Então, acho que saturou mesmo, acho que chegou num limite ali. E importante você entender o timing de finalizar dessa forma leve, né? Dessa forma saudável para ambos os lados. O Fortaleza, ele tem um processo, ele segue. Eu imaginei que seria decisivo para o Vojvoda a situação de Libertadores. Eu imaginei que iam esperar essa fase decisiva, mas não, entenderam que o momento era agora. Então, assim, ele também acaba sendo refém do próprio sucesso, do próprio calendário, de tudo que esgota mesmo o trabalho de um grande treinador dentro do contexto do futebol brasileiro. Então, assim, vida que segue para os dois lados. O Fortaleza tem um caminho para aproveitar, ele pavimentou muito bem isso durante todos esses anos, feitos espetaculares. Para ele também foi muito importante, então ali foi uma troca, o Fortaleza deu muito para o Vojvoda também, então isso é importante, ele sai maior do que ele entrou, ambos os lados, e isso sim é uma relação saudável, né? Em que os dois lados ganham com esse relacionamento. Então acho que é isso, acho que é a vida que segue, o Fortaleza tem muito aí para frente para pensar. 2023, quando o time cai 2023, ainda na fase né? eliminatória, Isso. vai para a Sul-Americana e chega até a final da Sul-Americana, acaba perdendo para a LDU. Mas foi nesse ano. É isso. E é impressionante como... E acho que foi exatamente aí que ele fala. Exato. Ele ressalta, é importante o vice, tá? Mas agora a gente tem que assumir, né? Que a gente chegou e a gente tem condições. Não, e realmente é inegável que ele conseguiu colocar o Fortaleza em outro lugar no cenário nacional. Outro patamar no cenário nacional e cenário sul-americano. E a questão é essa, é o tempo, como bem disse o Jailson, do qual o Fortaleza acaba perdendo para um novo técnico, e qual será o nome para dar sequência a esse trabalho, não só aos feitos, mas ao trabalho que foi feito. Até por isso eu fiz a pergunta, né? E aí, vai ser um cara que vai tentar pegar muita coisa, absorver muita coisa do Vojvoda para dar sequência, ou é uma mudança a ponto de um novo técnico, isso eu não quero, aquilo eu não quero, enfim, não é fácil, porque realmente foi um trabalho muito bom. É curioso, né? Porque, às vezes, se é um time que está numa situação mais difícil, entre aspas, qualquer técnico, ou um técnico que minimamente arrume a casa e faça uma certa mudança na estrutura, no ambiente, enfim, você verá resultado. Você vai colher resultado. Agora, um clube nesse lugar... E ele conseguiu coisas que clube grande do eixo não está conseguindo há muito tempo. Libertadores em sequência, campeonato estadual em sequência. Recusaram ofertas e ficar por lá. Exatamente, recusar ofertas. Então, assim, acho que o Fortaleza tem esse caminho aí para... é entendido que é alguém que conheça de calendário de futebol, não é tempo para experimentar nada. Né? Fortaleza não pode negociar uma possível Libertadores por isso. Então, acho que é esse o caminho. E dia 12, ou seja, um mês, tem oitavas de final, Fortaleza joga contra o Vélez. Ou seja, se perdeu, entre aspas, um mês, como disse o Jailson, por conta do Mundial, já tem um mês. Sim. Né? Menos de um mês para o jogo mais importante até aqui na temporada. Então, o calendário cobra, os jogos cobram e o Fortaleza vai precisar de um técnico. E veremos quem finalmente vai poder ir atrás do Vojvoda, né? Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a saída do técnico Vojvoda, né? O treinador foi demitido no... Foi ontem, né? Foi ontem a demissão dele, hoje ele se despediu. E agora o Fortaleza está em busca de um novo treinador, né? Alguns nomes em pauta aí.
alguns nomes citados pela imprensa, né? Então, às vezes é verídico, às vezes que não. Falaram em Luiz Ubeldia, Tite, Renato Paiva, falaram também no Ramon Dias. Já vi algumas matérias aí dizendo que tanto o Luiz Ubeldia como o Tite, eles não querem trabalhar nesse momento, né? Então, desses 4 aí, fica sobrando o Renato Paiva e o Ramon Dias. Vamos ficar no aguardo aí. Qualquer novidade eu trago aqui no nosso canal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.